Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Gravando, graça e paz. Vamos começar a nossa aula 7, falar sobre a igreja hoje. E aí vamos aproveitar que a Vivi está com a gente também, vamos pedir para ela orar por nós. Vamos orar, a paz do Senhor para todos. Depois desses 2 semanas aí sem aulas, vamos retomar já na reta final. Oremos. Senhor, te agradecemos por essa ocasião que nos reunimos, Senhor, pela internet, para estudar a tua santa palavra. Te agradecemos pela vida dos pastores, dos professores e dos alunos. Abre a nossa mente através do teu Espírito Santo para que possamos aprender, guardar no coração e praticar, Senhor. Hoje estudaremos o tema Tua Igreja, Pai, que nós possamos viver e aprender a cada dia sobre essa instituição que é tua. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre a igreja. Estava relendo hoje a lição, ela é muito boa, né? Bem interessante. Vocês conseguiram? Tiveram 3 semanas, né? Praticamente aí. Conseguiram ler toda a sessão? Sim ou não? Giovana conseguiu ler? Eu fiz, eu mandei para Vivi, né? Como eu tava meio toda embaralhada, eu tava me arrumando, que eu cheguei de viagem, tem muita coisa, mas eu consegui. Vocês tiveram assim, uma semana inteira. Eu vou escrevendo conforme vocês vão falando algumas coisas sobre as lições. Ah, legal. Deixa eu ver se alguém está pedindo aqui para entrar. Ô, Vivi, você consegue ver, né? Se alguém pedir, né? Então, tá bom, eu vou fechar aqui, que aí eu fico só... Sim, fica tranquila, eu estou admitindo. Então, tá bom. Bacana, Gigi. E o resto aí, o pessoal? O Heitor, Lucas, Lohane, Juan? Eu fiz, mas eu acho que eu esqueci de enviar a foto. Esqueceu de enviar? Não, mas quanto a isso, sem problema. O importante é vocês lerem. O importante é vocês, né, conseguirem pelo menos ler o material que a gente manda antecipado, porque aí hoje a gente só vai tirando dúvidas, né? Só vai reforçando o ensino para vocês. Eu achei muito interessante a abordagem que a autora fez, né, sobre essa sessão, porque ela vai enfatizando aquilo que é mais importante a gente entender sobre a igreja, tá bom? Então, como vocês sabem, né, são 5 dias, e cada dia a autora chama a atenção para uma parte, né, importante do estudo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre igreja. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e vocês me responderem, é: quando vocês pensam em igreja, a nossa igreja, qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Podem falar sem medo, sem vergonha, para a gente poder entender. Né? Quando eu penso na minha igreja, na IEL, qual é a primeira palavra que vem na nossa mente? O Lucas já falou. Espírito Santo. Espírito Santo. Um lugar que acolhe pessoas? Um lugar que acolhe pessoas. O Lucas falou comunidade, né, Lucas? Aham. Comunidade. Que a mais? Monique colocou no chat união. União, olha que bacana. O que mais?
Salvação. Salvação. O que mais? Oi? Família. Família, olha aí, bacana. Libertação. Libertação. Bacana. O que mais? Ajuda. Ajuda, legal. E quem é o dono da igreja, gente? Quem foi que instituiu a igreja? Jesus. Na nossa igreja foi o pastor Samuel? Não! Não, o pastor Samuel é o pastor da igreja, né? Aquele que ajuda a liderar. Mas o primeiro ponto aí que a gente quer chamar a atenção, né, que foi aí a ênfase do dia 1, né, é que a igreja é de Jesus Cristo. A igreja foi fundada por Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, né? Jesus é o fundador da igreja. E na Bíblia, né, quando a gente começa a estudar sobre a igreja, tem uma passagem na Bíblia que muitos, né, teólogos, muitos autores, dizem que foi a partir, né, desse ato ou dessa situação que a igreja passou, né, veio à existência na palavra de Deus. Quem poderia me dizer que passagem que é essa que a gente lê e que muitos têm como ali a inauguração, né, oficial aí da Igreja do Senhor, da Igreja de Jesus? Quem já ouviu falar sobre isso? Eu não sei, mas aí quando eu tava lendo, é que eu esqueci. Mas é Mateus 16:8? Mateus? Não. Gente, olha, a igreja, ela foi instituída por Jesus. Então, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, né, pelo seu sangue, aqueles que creem nele fazem parte da igreja. Antes, né, na Bíblia, onde vai contar essa história do início da igreja, da formação da igreja, é o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, no capítulo 2, né, a gente tem, né, um evento que é contado ali, que a gente chama de Dia de Pentecostes, que foi o dia em que os discípulos estavam reunidos, eles estavam, né, cumprindo a ordem de Jesus, eles estavam em Jerusalém, aguardando a capacitação do Espírito Santo, e a partir dessa capacitação, eles saíram e começaram a pregar o Evangelho. A partir daí, eles se tornaram testemunhas de Jesus. Então, vocês conhecem a história, sabe que Jesus, né, veio aqui, andava junto com ele 12 discípulos, e são esses discípulos que, depois que Jesus sobe aos céus e desce o Espírito Santo, são esses discípulos que tornam testemunhas de Jesus, e eles saem, a partir de Jerusalém, pelo mundo, para pregar o Evangelho. Então, a partir daí é que nós temos na Bíblia, nas Escrituras, a inauguração, o início da igreja. A igreja, ela nasce a partir daí. Então, por onde os discípulos passavam, eles pregavam o Evangelho, e aquelas pessoas que criam em Jesus se reuniam para poder aprender mais de Jesus. Então, no início da igreja, que é essa história que vocês vão ler lá em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela era constituída por esses discípulos que criam em Jesus, e inicialmente essas reuniões, elas aconteciam ou nas sinagogas dos judeus, né, ou nas casas desses novos cristãos, tá? Então, a autora aqui no primeiro dia, que ela dá o nome aqui no dia 1 como a igreja é liderada por Jesus,
ela começa, né, primeiro dizendo sobre o nome, né, eclesia. Ela fala que a igreja vem do grego da palavra eclesia, que significa separados. Qual o versículo, Heitor, que a gente estava vendo? Atos 2. A partir da descida do Espírito Santo, é que a igreja começa a ser formada. Vamos ler. Vou pegar aqui o Atos 2 para vocês. Ó, Atos 2, né, na minha Bíblia, na NVI, ela começa assim, ó, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, vai contar a história da descida do Espírito Santo, da capacitação deles, e depois vai contar que nessa primeira pregação que Pedro fez aqui, após a capacitação, só nesse dia, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. E aí começa a história da igreja. Olha, vamos ler para vocês só, depois vocês leem essa história todinha, mas vamos ler Atos 2. Eu vou ler a partir do versículo 38, tá bom? Rapidinho, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, depois da pregação de Pedro. Ele fala assim, ó. Ao 37, né? Depois da pregação dele, ele fala assim, ó. Aqueles que estavam ouvindo Pedro. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Né? Depois que pregou Jesus. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha aí o nascimento da igreja. Só naquele dia da pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Glória a E Deus. Pedro, nessa pregação, ele já estava capacitado pelo Espírito Santo. Ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E olha aí o início da igreja. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Que é o início da igreja. Eles começaram a se reunir no templo, depois eles foram pregando o evangelho por onde eles passavam, chegavam na cidade, onde tinha sinagoga, eles se reuniam, então os judeus eram convertidos a Cristo. Depois, em alguns lugares, quando começaram a pregar para os gentios, quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, né? Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo começaram a pregar para os não-judeus. Os não-judeus não podiam ir na sinagoga, é por isso que eles se reuniam nas casas. E a partir daí é que começou-se a formar uma instituição chamada igreja. Já dou a palavra, viu, Letícia? Só um minutinho. Igreja vem da palavra eclesia, em grego, que significa separados, uma assembleia, uma reunião de pessoas separadas. Separadas o quê?
separadas para Jesus, separadas para Cristo. Tá bom? Fala, Letícia. Isso é depois de Jesus, né? Depois de Jesus. Depois que Jesus, né, subiu aos céus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou mais ou menos 40 dias ainda aqui na terra, aparecendo e desaparecendo, reunindo-se com alguns, depois ele sobe aos céus, e aí no dia de Pentecoste, gente, significa festa dos frutos, das primícias, 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, desceu o Espírito Santo. Jesus tinha prometido isso, que ele ia subir aos céus, ele ia mandar o Consolador. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, 10 dias após Jesus ter subido ao céu, e está conosco até hoje. Só vai voltar para o céu o dia que Jesus Cristo voltar e levar a gente. Mas ele está conosco até hoje, tá? Então, a partir daí é que surge o nascimento da igreja. O que é a igreja? Igreja são todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, professam a sua fé em Jesus, e ela é constituída tanto de judeus quanto de qualquer pessoa de toda raça, tribo, povos e nações. Isso é igreja, tá bom? Só para reforçar, a Letícia perguntou, né? É importante mesmo vocês entenderem esse tempo, né? Vocês lembram que quando Jesus ia sendo levado para preso e crucificado, né? Até Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E depois desse dia que a Valéria conta, né? Jesus morreu, ressuscitou, e nesses 40 dias que o Senhor passou instruindo os discípulos, ele teve uma conversa com Pedro, é uma passagem muito conhecida, quando fala, Pedro, tu me amas. Então, como se fosse um momento de reconciliação entre Pedro e o Mestre Jesus, e aí Jesus promete para ele, né, que ele seria aí um dos fundadores da igreja, e a Valéria, essa passagem que ela leu, mais de 3.000 almas na pregação. E é importante, meus alunos, a gente lembrar. Vocês lembram qual era a profissão do Pedro? Quem lembra o que ele fazia? Pescador. Isso. Então, ele era um homem simples, era um homem comum, que andou com Jesus, aprendeu seu ministério e era um pescador, um homem simples e que se tornou um grande pescador de homens e um grande pregador da palavra do Senhor. Fala, Davi. Eu não lembro o que foi que eu li agora, mas eu li já que Pedro ficava na frente das igrejas, ajudando, as pessoas mais pobres que ficavam na frente delas e orando, as pessoas pediam dinheiro e ele orava e tal. Aí, eu queria saber, ele, foi um dom que Jesus deu para ele, ou como ele andou, assim, bastante perto de Jesus, tal, ele aprendeu, ele foi aprendendo mais, ou, porque é bem legal, mesmo naquele tempo, as pessoas já mostravam seus dons, mostravam no que elas eram melhores em fazer para trazer pessoas para a casa do Senhor, entendeu? Muito bem, Davi. Eu vou responder e depois a Pro Valéria completa. Na verdade, quando essa passagem que ele estava no templo, fala que um aleijado pediu esmolas para Pedro e João, mas eles não deram esmolas, né? Ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Então, Pedro deu a cura, né, em nome de Jesus. Também a Bíblia fala muitas passagens que onde Pedro passava, onde Paulo passava, as pessoas eram curadas à beira do caminho, só pela presença de Deus na vida deles. Mas, Davi, qual é o nome que a Bíblia dá para esses homens, né, que andaram com Jesus? Quem está assistindo The Chosen lá com os jovens, vocês viram que os discípulos eram muito jovens, eram moços, né? Pela história lá do The Chosen, somente o Pedro era casado, como fala a história, que ele tinha uma sogra, né? Ele era o mais velho, os outros eram solteiros, seguiram a Cristo. E eles eram discípulos, eles estudaram, eles eram alunos de Cristo e se tornaram apóstolos. Então, eles foram
os precursores de Cristo e foram ensinando os ensinamentos de Jesus. E nós não estamos agora num curso de discipulado, também Valéria estudou e eu estudei, e estamos ensinando vocês para que vocês também multipliquem essa palavra de Jesus. Então, Pedro não é um santo milagroso, né? Os discípulos, os apóstolos não são homens santos, não devem ser adorados, são homens como nós, mas que receberam o poder de Deus. Deixa eu falar um pouquinho, Davi, sobre os dons, e essa passagem que você está falando aí, depois você lê, Atos 3, Pedro e João, quando eles estavam indo para o templo orar, tinha um mendigo, um aleijado na porta do templo, e aí eles, né, com os dons do Espírito Santo, ora e Deus cura. A gente vai falar um pouquinho sobre dons, porque a autora, ela também fala um pouquinho sobre isso. E o importante que vocês saibam, né, todos aqui saibam, é que esses dons do Espírito Santo, eles estão disponíveis para nós hoje. E nós somos como os discípulos, nós não somos diferentes. Os discípulos eram homens como nós, né? E pela fé e pelo testemunho em Jesus, e pela ação do Espírito Santo, foram testemunhas de Jesus, e por onde eles passavam, eles também manifestavam os dons do Espírito Santo, que é o que nós fazemos hoje. A igreja hoje, ela é constituída de pessoas que creem, como nós cremos no Espírito Santo, e a gente pode fazer a mesma coisa. Fala, Gigi. Então, como você fala dos dons, aí meu pai acho que pegou nos negócio dos dons. Aí eu falei para ele também que eu tô lendo Daniel, né? E no capítulo 1 tá falando sobre isso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou nas mãos... Ai, peraí que eu tô lendo... Acho que eu tô lendo errado. Você tá lendo onde, Gigi? É Daniel, capítulo 1, 17. Tá. Quando esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência. Isso. Em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Isso, ele tinha o dom do conhecimento. Sim, aí eu falei pro meu pai assim, pai, eu acho que você pregou praticamente para os adolescentes, porque é o que a gente está buscando, os nossos dons, e eu acho que fez muito sentido isso pra minha vida. A gente vai falar um pouquinho rapidinho, hoje não dá para a gente se aprofundar, mas depois, se vocês quiserem, eu e a Vivi, a gente pode marcar um dia no vídeo também por essa mesma ferramenta, e a gente explica melhor. É muito interessante, é muito importante que vocês aprendam e busquem mesmo, porque nós somos dependentes do Espírito Santo para nós sermos testemunhas fiéis de Jesus. O Senhor deu um presente para nós. Esse presente chama Espírito Santo, que está conosco todos os dias, em todos os momentos. E é Ele que nos capacita. Ele capacita a sua igreja para aprimoramento, para edificação, para que nós sejamos maduros espiritualmente. E para isso a gente precisa dos dons. Essa passagem que a Gigi leu é uma passagem muito bonita. Depois, se vocês quiserem ler lá a história de Daniel, que linda, que vocês vão ver que ele era um jovem, adolescente, e ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei, porque ele era um manjar oferecido aos deuses da Babilônia, e ele, como judeu, crente em Deus, ele decidiu não se contaminar com esse manjar. E ele ficou somente comendo legumes e água. E Deus honrou a fé dele, e ele foi o homem mais sábio da Babilônia. Deus dava sonhos para ele e interpretação fiel, fidedigna, e ele foi um grande sábio que atuou na Babilônia, assim como que pode acontecer com a gente hoje. Agora, Valéria, desculpa,
Eu não sei se também o Davi estava falando da parte que você leu, que a igreja se ajudava no partir do pão, na comunhão, eles ajudavam os pobres. Isso sim, Davi, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar tão rápido, eles Isso. não tinham desejo de acumular riquezas e bens. Então, a igreja primitiva, essa primeira igreja, Davi, que foi, né, Jesus fundou e Pedro pregou essas primeiras almas, eles viviam unânimes. Então, na comunhão, no partir do pão, se alguém tinha uma terra, dividia para todo mundo morar. Então, era uma campanha, não havia uma igreja pobre, entende? Então, eles dividiam o pão, eles dividiam as orações, eles viviam unânimes, quer dizer, eles faziam tudo juntos. Então, não sei se é dessa parte que o Davi está falando, de ajudar os pobres. Que a gente leu, né, o trecho. Isso. É isso, Davi? Antes de eu passar a palavra para o Lucas. Davi? Davinho? Não está mais aí. É. Lucas? Quando ela tá falando de igreja primitiva, ela fala isso aí mesmo, que eles dividiam casas e bens e várias outras coisas. Só isso mesmo. Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Agora, hoje, na atualidade, nós temos como obrigação também ajudar uns aos outros. Por isso que, quando eu perguntei, quando vocês pensavam em igreja, o que vinha à mente, um de vocês falou família. E o pensamento da família é isso mesmo, né? A gente ajuda um ao outro, não deixa um passando necessidade. Então, nós, como testemunhas de Jesus, como cristãos, devemos nos preocupar com aqueles que fazem parte da nossa comunidade e que não têm condições. Então, por isso que a gente tem o lado social da igreja também, um ajuda o outro. Tá bom? Mas, eu vou correr, senão a gente não vai chegar no dia 5. É isso Então, aí. primeiro ponto aqui, importante. Então, igreja, ela surgiu lá em Atos 2, os apóstolos. O dono da igreja é Jesus Cristo. E aí, no dia 1, a autora, ela, para fundamentar o argumento dela, né, de que o dono da igreja é Jesus, ela cita Mateus 16, 18. Vamos ler rapidinho? Quem achou aí pode ir lendo, tá bom? Mateus 16, 18. Né? Quem é que deu a autoridade? Né? A igreja ela foi constituída por Deus, né? Por Jesus Cristo. Eu estou pelo celular, posso ler? Pode ler. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Isso, olha só, né? É o que a Vivi já falou. Pedro era discípulo de Jesus. E aí Jesus está dizendo assim, Pedro, através dos apóstolos, a igreja vai ser constituída. Mas quem é que deu essa autoridade? Jesus. E aí Jesus diz para Pedro, eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não terão autoridade, não prevalecerão sobre ela. Foi Cristo que constituiu. E para a gente entender isso, né, a igreja, ela é como um corpo, como uma família, né? E é Cristo que constituiu, porque ele comprou a igreja pelo seu sangue. Está lá em Atos 20 e 28. E depois também em Colossenses 1, 18. Olha só que versículo maravilhoso aí. Atos 20 e 28, né, diz, né? Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, né? Começou com os discípulos, hoje os pastores, a fim de pastorearem a sua igreja, que foi comprada o quê? Pelo sangue de Jesus. E Colossenses 1, 18, quem achou aí pode ler. Ninguém achou? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Eu achei. Pode ler. E ele é a cabeça do corpo e da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a
ensinência. É isso? Está falando de quem aí? Quem que é a cabeça do corpo? Jesus? Jesus. Olha só como que Jesus está falando aqui da igreja. Ele está dizendo que a igreja é o seu corpo. Nós fazemos parte do corpo de Jesus. Então, nós, quando aceitamos Jesus, fomos enxertados e somos chamados de filho. A partir do momento que nós somos filhos de Jesus, filhos de Deus, nós fazemos parte agora do seu corpo. O corpo é a igreja, que é constituída de membros. E quem é o cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Por isso que Jesus é a autoridade máxima da igreja. Jesus é o dono da igreja. Quando nós falamos da igreja, quando nós criticamos a igreja, quando a gente fala alguma coisa, a gente precisa entender que nós estamos falando de Jesus, porque Jesus é o dono da igreja. Nós fazemos parte desse corpo. Fala, Davi. Uma pergunta. Quando, exemplo assim, estamos conectados com Jesus e tal, e quando nós sabemos que uma coisa é errada e pecamos e continuamos pecando, a gente se afasta do corpo de Jesus ou não? A gente só vai magoando nós mesmos, Não, olha só, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa entender que o pecado faz separação da gente e de Jesus. Se eu sei que eu estou pecando, continuo pecando, eu estou me afastando de Jesus. Se eu estou me afastando de Jesus, eu não posso continuar como corpo de Jesus. Por isso que a gente precisa entender muito bem o que é ser membro, participante da igreja de Jesus. Então, nós não somos perfeitos, não somos falhos, mas a gente vai procurar sempre entender, ler a Bíblia, a palavra, saber do que Jesus gosta, do que ele não gosta, para a gente poder se abster do pecado, para a gente não continuar pecando. Porque se eu sei que é pecado e eu continuo fazendo, eu estou me afastando de Jesus. Entendeu? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha, a igreja de Jesus, a igreja liderada por Jesus, aprendemos que Jesus é o cabeça da igreja, nós somos corpos, e depois ela vai dizer as qualidades da igreja, está lá na página 170, né, no material que vocês receberam aí. O que é atributo da igreja? Qualidade da igreja. Então, quando eu penso na igreja de Jesus, ela tem qualidades. Quais qualidades são essas que a autora chama a atenção da gente? Ela vai dizer que a igreja ela é unificada, que a igreja é santa, separada, que a igreja é universal, por isso que ela é chamada católica. Católica, e a palavra católica quer dizer universal. A igreja é universal, e a igreja é apostólica. Então, o que significa isso? Quando perguntarem para você quais são as qualidades da igreja como um todo. Ela é una porque ela tem uma unidade. Todos nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Todos nós cremos no Espírito Santo, que concede os dons à igreja. Todos nós cremos em Deus Pai. Nós cremos em algumas doutrinas básicas da Bíblia. Então, nós temos uma unidade de pensamento. Isso não quer dizer que todos nós concordamos, que todos nós falamos a mesma língua. Não é nesse sentido, não. A gente pode ter opiniões divergentes dentro da igreja, porém, nas doutrinas básicas da Bíblia, nós somos um, nós entendemos da mesma forma. A igreja é santa, separada, no sentido do que o próprio Davi falou agora. A gente vai se preocupar e se esforçar para não pecar contra Deus, nem Jesus, nem a sua palavra. Por isso que nós somos separados do mundo. Separados do mundo em que sentido? Nós convivemos no mundo, nós temos os nossos amigos que não são da igreja, a gente vai continuar convivendo com eles sem problema nenhum.
Mas nós não podemos fazer o que eles fazem, porque agora nós cremos em Jesus, nós confiamos nele e a gente tem a palavra, a Bíblia, para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Então, a gente não pode concordar com aquilo que o mundo prega. O mundo prega pecado, maldade, muitas coisas que não agradam a Deus. E eu vou precisar agora entender aquilo que o Senhor, aquilo que Jesus nos ensina e o que o mundo é contrário a ele. Universal em que sentido? A igreja ela é constituída daqueles que creem em Jesus em todo o mundo. Então, tem cristão, tem gente que acredita em Jesus na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Em todos os lugares do mundo, tem gente que acredita em Cristo. E essas pessoas fazem parte da igreja de Jesus. Então, quando a gente fala igreja, a gente tem que entender que eu não estou me referindo somente a IEL, eu não estou me referindo somente ao local que a gente vai lá, mas eu faço parte da igreja universal de Jesus, aquela igreja que faz parte, membros de todo o mundo, tá bom? E ela é apostólica no sentido de que a igreja, ela inicia-se pelo ensino dos apóstolos. Então, Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos, aí depois, Paulo, as cartas de Paulo. Então, essas são as premissas e as doutrinas básicas da igreja. E é nelas, baseados nelas, que a gente está até hoje. Por isso que a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus, porque os ensinos desses apóstolos estão escritos e chegaram a nós hoje através da Bíblia, da palavra de Deus escrita. Por isso que é tão importante a gente ler, a gente ter hábito de ler a Bíblia todos os dias, tá bom? No dia 2, olha só, então no dia 1, eu até fui anotando algumas coisas aqui para a gente fixar bem. No dia 1, a força da igreja é Cristo, porque ele é o dono e ele é que nos chama para fazer parte dessa igreja. No segundo dia, ela já vai dizer sobre a unidade da igreja. No dia 2, a igreja e o corpo de Cristo. O que ela vai chamar a atenção aqui? Que a força da igreja, que o dono é Jesus Cristo, é a sua unidade e a capacitação pelo Espírito Santo. E é nesse dia que ela vai explicar um pouquinho, né? Não sei se vocês todos conseguiram ler, mas ela vai explicar um pouquinho sobre a capacitação do Espírito Santo e a importância da gente buscar os dons espirituais. Aí vocês anotem aí, para depois vocês lerem, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os dons espirituais. São 3 passagens na Bíblia que nos ensina sobre dons. Anotem aí para vocês não esquecerem e para vocês lerem depois. Está todo mundo aí com um caderninho, com papel? Então, vocês vão anotar aí, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Primeira carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Todo mundo anotou? Sim. O segundo... Tem no chat, tá, pessoal? Isso. Quem perder, copia lá no chat. Ótimo, Vivi. Segundo lugar da Bíblia que ensina sobre dons espirituais. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. E o terceiro lugar na Bíblia que fala sobre dons, Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Sendo que em Efésios, o apóstolo Paulo ele vai dar uma ênfase maior nos ministérios.
tá? Então, ó, existe uma lista de dons do Espírito e existe uma lista de ministérios. O que são ministérios? Serviços na igreja. Por que nós precisamos entender bem isso e buscar isso? Porque é por meio dessa capacitação do Espírito Santo que nós ficamos capacitados, ensinados a servir na igreja. A gente vai entender o que é a igreja, o que é essa família, por que nós fazemos parte dessa família e por que nós somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo. Então, no dia 2, aí ela vai explicar muito bem o que como é que a gente entende que nós somos membros do corpo de Cristo. Aí ela vai dizer lá, quando você lê lá a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, do versículo 12 a 31, Paulo está usando o exemplo dos membros do nosso corpo para explicar o nosso serviço na igreja. Então, ele vai dizer assim, olha, o nosso corpo ele é constituído de vários tipos de membros. Ó, a gente tem olho, a gente tem nariz, a gente tem boca, a gente tem dedos, pés, e cada um tem uma função diferente. O nariz serve para a gente poder sentir o cheiro das coisas. A boca serve para a gente se alimentar. Os olhos para a gente poder ver. Os ouvidos para ouvir. O olho não faz o serviço do ouvido. É só o ouvido que ouve. O ouvido não vê. E o olho não escuta. Assim como também a boca fala, mas não vê nada. Eu não uso a minha boca para ver as coisas. Eu uso o meu olho para ver as coisas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós, dentro desse corpo, dentro da igreja, cada um de nós tem uma função. Então, tem uns que Deus vai usar para ensinar, tem uns que Deus vai usar para servir, tem uns que Deus vai usar para poder pregar lá na frente, mas cada um de nós tem um ministério dentro da igreja. E lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai dizer que, em relação aos serviços e ao ministério, você tem o ministério de apóstolo, você tem o ministério de profeta, você tem o ministério de pastor, de mestre, tem ministério de serviço, que é diaconia, tem ministérios de como é que fala? Eu até fui anotando aqui, né? De serviço, né? De ensino, tem uns que Deus usa para dar ânimo, tem uns que Deus usa para contribuir, tem uns que Deus usa para exercer liderança, tem outros que Deus usa para ajudar um ao outro, mas todos nós temos um serviço na igreja, e é para isso que nós fomos chamados, para ajudar um ao outro. Está clara essa parte? Eu já te dou a palavra, Letícia, deixa eu só concluir. Em relação aos dons do Espírito, tanto 1 Coríntios como Romanos vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? 9. Dons de sabedoria é 1. Conhecimento, 2. Curas, 3. Operação de milagres, 4. Profecia, 5. Discernimento, 6. Variedade de línguas, 7. Interpretação, 8. Interpretação de línguas, 8. Ó, sabedoria, conhecimento, cura, operação de milagre, profecia, discernimento do Espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9 dons. Tá? Se alguém perguntar para você quantos são os dons, 9. E Deus pode te capacitar em qualquer um desses para eles poderem te usar na igreja. Dom do Espírito Santo não é para você. Dom do Espírito Santo é para você ajudar na igreja, para você servir a Jesus, capacitado pelo Espírito Santo.
Então, primeiro quem levantou aí a mão? A Letícia, depois o Davi. Fala, Letícia. Ô, Valéria, foi exatamente essa palavra que o pastor pregou domingo, né? Isso. E uma parte do nosso corpo não faz o que a outra Exato. foi feita para fazer, né? Exatamente. E nenhuma é melhor que a outra. Sim. Todos eles têm uma função e todos devem ser tratados com igualdade e reverência. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Na igreja, não. Porque todos nós fomos chamados a servir. O nosso maior exemplo é Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, está todo o cerne do Evangelho. Jesus Cristo, Deus, deu o exemplo. Ele veio para servir e não ser servido. A mesma coisa somos nós. Nós fomos chamados para servir, não para ser servidos. Fala, Davi. Uma pergunta, você falou os dons, né, da sabedoria. É tipo, quando você sonha, tipo, é profecia? Não, nem sempre. Agora, Deus pode te dar uma visão em sonho. Né? Deus pode te dar uma visão em sonho. A profecia, a maior profecia, é a própria palavra de Deus. A maior profecia já está escrito, viu, Davi? É a Bíblia, a palavra de Deus é a maior profecia. Tá bom? Agora, dentre os dons, existem várias situações. Deus pode te usar e te dar uma palavra, uma revelação para você falar para alguém que seja uma palavra de sabedoria. Na verdade, o dom da sabedoria é o seguinte, ó, o que é a sabedoria bíblica? Você tem a palavra, né? O conhecimento, o dom do conhecimento é o dom de você entender a palavra, conhecer a palavra. E o que é a sabedoria? É você saber aplicar esse conhecimento. Então, a sabedoria bíblica é quando você, capacitado pelo Espírito Santo, você aprende a palavra de Deus e o Senhor te capacita a você ter sabedoria para aplicar essa palavra, esse conhecimento. Agora, o caso do Daniel, que a Giovana leu lá. Como que Deus usava Daniel? Deus usava Daniel em sonhos. Tanto ele tinha sonhos que eram profecias, revelações de Deus, para ele, por exemplo, entregar para o rei, né, para o copeiro lá que estava com ele na prisão. Né? Era uma palavra de revelação, de conhecimento, e dava sabedoria para ele poder comunicar e interpretar essa revelação que Deus tinha dado para ele. Tá bom? Mas, ó, não dá para a gente se aprofundar em dons hoje. Depois, se vocês quiserem, a gente marca uma aula só para a gente explicar melhor cada dom. O que é o conhecimento, o que é a sabedoria, o que é discernir espíritos. É um dom muito importante na igreja, sabia? Discernir espíritos. Porque você pode saber se a pessoa que está falando de Deus, dela mesma ou do demônio. Oi? É discernir, você falou? É discernir espíritos. Blasfêmia? É discernir espírito, é um dom. Aí a pessoa está falando, vamos supor que a pessoa vai lá na frente e vai pregar uma palavra. E aí você tem o dom de discernir se aquela pessoa está pregando, se ela está falando por ela mesma, por Deus, ou às vezes até pelo próprio Como se inimigo. fosse para falar em línguas. Falar em línguas é um outro dom de variedade de línguas. Discernir pode ser assim, diferenciar, identificar. Tá. Eles não estão entendendo a palavra. Então, discernir é entender, diferenciar, saber qual é a fonte. Qual é a fonte do conhecimento? Discernir entre o bem e o mal, Isso. entendeu? Saber o que é Diferenciar, certo e o que é identificar. errado. Entendi, obrigada. Tá bom? Desculpa, gente, eu não escuto direito. Se eu não escutar, vocês repetem a pergunta, que aí eu entendo, tá bom? Não, mas é que a gente estava explicando o discernir espírito, mas eles não entenderam o conceito da palavra, né, o vocábulo, para a gente estar habitual, né? Beleza.
Tá bom? Então, ó, depois tem a listinha aí dos dons, podem ler lá direitinho, depois se vocês tiverem dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp para mim, para a Viviane, ou a gente depois dá uma aula só sobre isso, tá bom? Pessoal, E aí... Desculpa, Valéria. Quando terminar o nosso estudo, quinta-feira que vem é a última aula, mas a gente ainda mantém um bom tempo o grupo do discipulado. Vocês podem mandar dúvidas, aí a Valéria vai marcar essa aula, e a Monique já colocou aqui no chat. Eu quero essa aula dos dons. Beleza. Então a gente marca. Outra coisa muito... Fala, desculpa. Eu ia falar, mesmo que for depois do batismo, não tem problema, mas a gente vai tirando as dúvidas. Tá. E o que é importante hoje para vocês a respeito do dom que eu quero que vocês gravem? Primeiro, então, vocês sabem que todos os dons é para uso na igreja. Segundo, a igreja tem necessidade dos dons, porque é pelos dons que a gente vai crescendo e amadurecendo em Jesus Cristo. Terceiro, nós precisamos buscar os dons. Então, como é que a gente busca os dons? Através da oração, do pedido, do desejo. Como é que eu sei qual é o meu dom? Então, o principal que vocês precisam entender, Deus vai te usar naquilo que você mais gosta de fazer. O que é o seu dom? Aquilo que você mais gosta de fazer. Então, tem gente que o dom é na música, tem gente que o dom é ensinar, tem gente que o dom é liderar, tem gente que o dom é servir, e é aquilo que ele faz com prazer. É nisso que o Senhor vai te usar. Então, qual é a ferramenta? O que é que você mais gosta? Ah, Senhor, o que eu mais gosto é cantar. Então, o Senhor vai te usar na linha, no ministério do louvor. Entendeu? Então, é importante vocês entenderem isso. Igual vocês tiveram o dom de ensinar. Isso. Eu sempre soube isso. Porque desde criança, desde pequenininha, eu sempre gostei de ler e estudar. Então, o Senhor me usa nesse ministério, o ministério do ensino. Porque, para mim... é muito fácil ensinar. Eu amo ensinar, gosto de ensinar. Então, é o que o Senhor me usa. Tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, tá bom? No terceiro dia... Valéria, desculpa. Só acrescentando, pessoal, é um cuidado que a gente precisa ter com os dons, que eles não podem ser uma vaidade, né? O dom, Paulo explica nessas passagens aí que a Valéria falou, Coríntios, Romanos, Efésios, o dom é para a edificação da igreja. Então, não é para que a Valéria é professora, porque ela sabe muito. Nunca o dom pode ser para alguém se aparecer. Infelizmente, a gente vê em algumas situações a pessoa que usa o dom para se promover, que na verdade é um talento, né? Que ela pode ter, muitas vezes a pessoa tem talento no trabalho dela, no serviço dela, mas o dom, que é um presente de Deus, a gente não pode usar para se exibir. Só também. Por isso que eu falei, né, que a gente nunca pode esquecer a palavra servir. Toda vez que a gente lembrar disso, a gente vai se colocar no nosso lugar. Nós estamos aqui para servir, porque o próprio Jesus veio para servir e não ser servido. Então, quando eu entendo isso, eu sei que eu estou na igreja, não é para satisfazer os meus desejos, a minha vontade, mas é para servir a igreja, porque Cristo é o meu Senhor. Tá bom? No terceiro dia, ela vai chamar a atenção aí sobre a adoração e o caráter da igreja. Então, aí é a força da adoração. E o que ela vai chamar, que eu achei bem interessante, para a gente entender? Porque todas as vezes que a gente fala adoração, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Louvor. Vamos adorar a Deus. Aí a gente já pensa, né, na igreja, todo mundo de pé e a gente louvando a Deus. Mas o que ela vai chamar a atenção para a gente aqui? Que nós adoramos a Deus todos os dias, em todos os momentos, em tudo que nós fazemos. Porque nós fomos chamados a ser igreja, chamados a ser corpo, para adorar a Deus. E como é que eu adoro a Deus? Em tudo que eu faço. Eu adoro a Deus nas minhas palavras, eu adoro a Deus quando eu estou na escola, eu adoro a Deus quando eu estou trabalhando, eu adoro a Deus quando eu estou fazendo as minhas tarefas de casa. É isso que ela está falando. O caráter da igreja é adorar a Deus, adoração a Deus. E adorar a Deus eu faço no meu modo de viver.
A partir do momento que eu entendo isso, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que eu faço parte do corpo da igreja, eu sou um membro da igreja, eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, eu tenho a obrigação e o dever de adorar a Deus em tudo que eu faço. Então, é um ponto hoje de reflexão. A gente sempre tem que estar pensando sobre isso. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou assistindo, aonde eu estou colocando os meus pés, o que eu estou fazendo com as minhas mãos, eu estou adorando a Deus? Eu estou testificando de Deus? As pessoas que olham para mim, veem Jesus em mim? É isso que a autora está chamando, né? Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. E a adoração é a nossa resposta a tudo que Deus fez. Então, a minha gratidão é adoração a Deus. O meu louvor é adoração a Deus. O meu modo de viver é adoração a Deus. É uma resposta que eu dou a tudo que Jesus Cristo fez por mim. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então tá. Então ela vai dizer, olha, as marcas de uma igreja saudável é quando você há esses sinais de adoração. Então, tanto é que ela vai dar o mesmo versículo que nós lemos já, que foi Atos 2, 42 a 47. Lá, ele vai falar que a igreja era perseverante, eles perseveravam na oração, eles tinham temor a Deus, eles eram tinham unidade, eles tinham fé, comunhão, estavam todo o tempo orando, e em todo o tempo eles supriam as necessidades um do outro. Tudo isso, a adoração a Deus, tá? Outra coisa que ela vai dizer também, que eu achei bem interessante, que é uma coisa para a gente refletir, porque quando a gente vai para a igreja, né, a gente não vai lá assistir um culto, a gente não vai lá só para ouvir uma pregação ou para ouvir um hino. A gente vai lá fazer parte do culto. Nós somos parte do culto. Nós vamos lá adorar. Então, ela vai dizer que a igreja não é sobre mim. A igreja é sobre nós. A igreja não é um local para satisfazer os meus desejos. A igreja é um local para a gente servir a um outro como família. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Então, olha, até ela está na página 180 lá, não sei se vocês leram, ela diz assim, olha, é sempre útil lembrar que a igreja não é sobre mim. Não importa se eu amo a música ou se alguns dos programas não atendem às minhas necessidades. Não se perca em sua própria agenda e desejos. Se você fizer isso, logo ficará insatisfeito e será parte do que torna uma igreja, uma má igreja. Em que sentido? Se eu estou indo lá e eu saio de lá só para criticar o pastor, ou para falar que eu não gostei do hino que foi tocado, ou que eu não gosto do irmão que está sentado ao meu lado, eu estou equivocada, eu estou errada. Porque eu não estou indo lá para adorar a Deus. Então, quando eu vou lá para adorar, para engrandecer a Deus, eu estou lá em serviço, eu estou lá em reconciliação, em ajuda um ao outro. Então, eu não vou sair de lá com esse sentimento. Porque eu faço parte do culto. Eu não sou um ouvinte do culto, eu faço parte do culto. Eu preciso fazer parte do culto. Tá bom? No dia 4, ela vai dizer assim, olha, a igreja está em guerra. O que ela está chamando a atenção aqui? A força da oração, a força da capacitação e a força da preparação. Uma vez que eu já entendi que eu sou igreja, que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu, como membro, eu tenho uma função diferente do meu irmão, que eu não sou melhor do que o meu irmão, e que eu faço parte do culto, eu não sou apenas um ouvinte, agora eu estou capacitada. Uma vez que eu estou capacitada pelo Espírito Santo, eu já tenho os dons do Espírito, eu vou entender que eu estou numa guerra.
Guerra contra quem? Contra o pecado. Guerra contra aqueles que são contra Jesus Cristo. Eu agora sou uma testemunha de Jesus. E aí ela vai citar Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, que vai falar sobre a armadura do cristão. Já que eu estou numa guerra, e essa guerra ela pode ser contra mim mesmo, contra os meus desejos, que são contrários à palavra de Deus. Essa guerra pode ser contra o mundo, que só quer pecar e ir em sentido contrário a Deus. E ela também pode ser contra hostes espirituais, contra o diabo, contra os demônios. A Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados por uma nuvem de Satanás, que a intenção deles é desviar o nosso foco. A intenção dele é nos levar para longe de Jesus. E é por isso que eu preciso estar preparado e capacitado para guerrear, para entrar nessa batalha. E aí ela vai explicar um pouquinho aí, né? Que para que isso aconteça, eu tenho que ser uma pessoa de oração. Eu tenho que ser uma pessoa que leia a Bíblia. Eu tenho que ser uma pessoa que jejua. Porque quando a gente jejua, a gente mortifica, mata a nossa carne. Quando eu jejuo, eu estou lutando contra mim mesmo, contra a minha carne, contra os meus desejos. Então, é importante também que a gente entenda um pouquinho aí sobre batalha espiritual. Quando diz que eu estou numa guerra, essa guerra tem 3 inimigos. Vocês podem anotar aí também. Eu luto contra quem? Eu luto contra mim mesmo. Eu luto contra o mundo, que é contrário à palavra de Deus, contra o pecado. E eu luto contra hostes espirituais, contra demônios, contra o diabo, que é inimigo de Deus. E eu preciso estar preparado para essa guerra. Ok? E aí nós chegamos no dia 5. No dia 5, ela vai dizer que a igreja é distintamente missional. Olha só que interessante, ó. Olha como que a autora ela foi inteligente e sábia, que ela foi dando os passos para a gente, ó. Primeiro, a gente precisa entender que a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós estamos sob a ordem de Jesus. Depois, no dia 2, ela vai falar que nós somos corpo de Cristo. Então, que a força da igreja é a sua unidade, porque nós estamos em Jesus, estamos enxertados nele e somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, ela vai falar que nós precisamos do Espírito Santo para estar na igreja, para servir na igreja. Depois, ela vai falar que se eu entendi isso, toda a minha vida vai ser uma vida de adoração a Jesus. Não somente na hora que eu estou lá na igreja, canto e levanto a mão. Mas é o meu dia a dia. É eu na escola, é eu no serviço, é eu com as minhas palavras, com as minhas atitudes, eu adoro a Deus. Então, a força da adoração a Deus. Depois do dia 4, ela vai dizer que nós precisamos estar armados espiritualmente, nós precisamos da armadura de Deus, estarmos capacitados, porque nós temos inimigo, nós estamos numa guerra. Então, eu vou lutar contra mim mesmo, contra os meus desejos contrários à palavra, eu vou lutar contra o mundo que só quer pecar e viver uma vida independente de Deus, e eu vou lutar contra as hostes espirituais, contra os demônios que são inimigos de Deus. Uma vez capacitado e entendendo tudo isso, agora eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso. E qual propósito é esse? Qual missão é essa? Eu preciso testemunhar de Jesus. Então, todos nós que estamos aqui nessa aula, a gente precisa procurar os dons espirituais, a capacitação do Espírito Santo, porque eu tenho uma missão. Além de eu estar numa guerra, numa batalha, eu tenho uma missão. Eu preciso cumprir uma missão. Que missão é essa? Eu sou testemunha de Jesus. Eu preciso falar de Jesus para o meu amigo.
eu preciso falar de Jesus no meu serviço, eu preciso falar de Jesus na escola, e não somente em palavras, mas em atitudes, porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, aquilo que a gente faz fala mais alto do que aquilo que a gente fala, porque falar é fácil, fazer que é difícil. Você dizer que você é cristão é fácil, mas como é que as pessoas veem se você é cristão ou não? É quando você está dando testemunho de Jesus, é quando você já entendeu os dons do Espírito, né? A gente nem chegou a falar aqui sobre frutos do Espírito Santo, eu só produzo fruto quando eu já tenho um modo de vida diferente. Ninguém produz fruto se você não nasceu de novo, se você realmente não entendeu que você é filho de Jesus, filho de Deus. E eu preciso frutificar, eu preciso apresentar frutos para Jesus. E os frutos é o quê? Bondade, alegria, ânimo longo, é mansidão, né? Você se conter, em vez de você brigar com o seu amiguinho, você orar a favor dele. E isso eu só consigo produzir quando o Espírito Santo já está atuando em mim, né? Quem lembra aí dos frutos do Espírito? Vamos falar rapidinho aí. Quem sabe onde é que está a parte da Bíblia que ensina a gente sobre os frutos do Espírito? Nós falamos um pouquinho disso na aula sobre o Espírito Santo. Alguém lembra? Gálatas 5:22. Isso, parabéns! Muito bem. Vamos ler rapidinho lá? Gálatas 5:22. É a Lohane que falou. Parabéns, Lohane. Olha só o que eu preciso, que fruto que eu preciso apresentar para Jesus. Olha só, né? Quando o Espírito Santo já está atuando dentro de mim, eu vou ser essa pessoa aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Ser amável um com o outro, ser bondoso, ser fiel, ter fidelidade, ser manso e ter domínio próprio. Gente, isso aqui, ó, é só depois que eu entendi tudo isso que eu falei que é ser igreja. E isso aqui, ó, a gente não demonstra com palavras, mas a gente demonstra com atos, com atitudes. Por isso que aqui, quando ela vai falar que a igreja é missional e que ela dá, né, a ordem de Jesus, que está lá em Mateus 28, 19 a 20, ele fala assim, ó, ide e fazei discípulos. Eu não faço discípulos com palavras somente. Eu não faço discípulos com pregação. Eu faço discípulos com o meu modo de vida. Eu faço discípulos quando eu demonstro para o próximo que eu sou luz e que eu sou sal. Mas eu não sou luz e sal porque eu sou boa e a luz é minha, não. Eu reflito a luz de Jesus. Eu reflito os ensinamentos de Jesus. E eu só consigo fazer discípulos com as minhas ações, com as minhas atitudes. Fazer discípulos, gente, é a coisa mais difícil do mundo. Por isso que é tão importante essa aula de discipulado, porque o que nós estamos fazendo é discípulos. A gente está ensinando a palavra de Deus, e vocês precisam ver em nós que nós realmente somos discípulos de Jesus. Porque se vocês não verem, se vocês não enxergarem isso em nós, vocês não vão ser discípulos de Jesus. E vocês já pensaram? Oi? Já pensaram se essa palavra parasse no tempo, na história, e não chegasse até nós? Nós estamos no ano 2023, depois de Cristo, e o Evangelho nos alcançou. Então, porque as pessoas não pararam de pregar essa palavra, né? Essa é a nossa missão, continuar. Enquanto Jesus não voltar, anunciar. Perfeito. Então, olha, gente, ficou clara a lição de hoje, a linha, o que a autora quis mostrar para a gente, a importância de cada dia? Não, então, primeiro, né, o que é ser igreja? Primeiro, a igreja foi constituída por Jesus. Ela é fundamentada no ensino dos apóstolos. Ela é universal.
ela se estende no mundo inteiro, porque todos aqueles que creem em Jesus faz parte da igreja. Eu faço parte da igreja porque eu creio em Jesus, né? Eu preciso da capacitação do Espírito Santo. Eu preciso ser um adorador. Eu estou numa batalha e eu preciso fazer discípulos. Legal, né? Eu gostei muito da linha e da sequência que ela ensinou. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente finalizar, que já é 9h15. De tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, qual que é a principal lição que você está levando hoje? Aquilo que ficou mais enraizado dentro da mente de vocês e que vocês não vão esquecer mais? Contribuir à igreja e espalhar a palavra de Cristo pelo mundo? Fala aí, repete aí, Vivi, que eu não entendi. Contribuir à igreja e espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Falar da palavra. Contribuir com a igreja, Heitor? Não, contribuir para a Contribuir, tá. E qual que é o seu valor, o Heitor, dentro da igreja? Qual que é a sua parte, a sua função dentro da igreja? Eu, por enquanto, estou como ajudante na salinha. Ele falou que ajuda na sala das crianças. Ah, então você já está ajudando. Isso. Mas o principal, viu, Heitor, que você não pode esquecer, você faz parte do corpo de Jesus, você é um membro. Você pode ser o dedo, você pode ser o ouvido, você pode ser o nariz, você pode ser a perna, você pode ser o braço, mas a função, aquilo que você faz, ninguém vai fazer, só você. Porque você é um membro, você faz parte do corpo de Cristo, e você é importante para Jesus, para a igreja, para a sua família. Amém. Amém? O Davi e a Letícia já estão prontos para falar também. Podem falar. Quem levantou a mão primeiro? A Letícia? Acho que foi o Davi. Fala, Davi. Fala, Davi. Eu acho que o que eu vou levar são os frutos do Espírito, que é a bondade e tal, essas coisas, qual é o nome? Amabilidade, essas coisas assim. E acho que quando eu crescer, tipo, eu vou querer adorar que nem meu pai. Porque Amém. quando eu era pequenininha, eu não lembro que ano que foi, mas quando eu era lá embaixo ainda, que é muito feliz, que era um dia que a salinha fez, tipo, uma coisa, era pra gente atuar alguma coisa na igreja. Aí, tipo, acho que alguém pregou, aí eu lembro que eu cantei. Aí eu cantei, eu fiquei com muita vergonha, meu pai subiu e cantou comigo. Aí eu lembro que quando eu cantei, depois um montão de gente falou que sentiu a presença de Deus. Aí que eu comecei a entender. Aí eu fiquei feliz. Muito bom. Muito bem, Davi. Aí que você não pode esquecer, para você não começar a perder observar o seu dom. É aquilo que você mais gosta de fazer. É cantar. Então, amém. E Então, acho que também o que eu não vou esquecer não esquecer, né? Mas, tipo, não ter medo. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, você sempre batalhar e tentar levar a palavra de Jesus. Tipo, amém. não importa o que seja, entendeu? Acho que é isso. Parabéns, isso mesmo. Letícia? O que eu vou levar dessa aula é que todos nós temos um dom e a gente tem que sempre procurar nos aprimorar, saber para que a gente foi chamada, e é isso. Amém. Amém. Fazemos parte do corpo, né? O dom edifica a igreja. É sempre não esquecer a função, como o Davi ia falando, né? Agora, olha, a nossa igreja vai estar com um projeto missionário aí para abençoar os acompanhantes das famílias dos doentes desse hospital. A gente pode usar os nossos dons, né? Os adolescentes podem marcar uma tarde de louvor lá, Davi, cantar para as famílias que estiverem ali, levar um consolo. Então, cantar não só no culto, né? Cantar, né? Servir não só nas quatro paredes na hora do culto. Lembrem disso. Fala, Giovana. É um comentário. O Davi e a Bia vai cantar, porque eles são os únicos que sabem cantar lá. A Bia e o Davi. Combinado. Então, eu ainda eu fico na salinha ajudando, né?
Mas estou tentando falar com Deus para procurar um dom para mim, para eu fazer mais para frente. E eu ainda não sei o meu dom. Você não sabe ainda? Você Eu tem que orar. gosto muito de ajudar. Tá vendo? Já é um caminho. É. Ó, aquilo que você mais gosta de fazer, você vai orar a Jesus, né, ao Espírito Santo, pedir, me dá o dom para eu servir a igreja. E vai ser Vocês naquilo que é sabem, mais fácil para mim. muitas vezes as pessoas associam o dom só com as ações lá ministeriais, lá na frente do altar, no funcionamento do culto. Mas tem gente que tem o dom de contribuir, como a Valéria falou no começo, o dom de ofertar. Todo mundo tem que ofertar, mas o dom é aquela pessoa que oferta com liberdade, com alegria, além do que se espera. Sim. O dom de misericórdia, né? Todos nós precisamos exercer misericórdia, mas a pessoa tem o dom de misericórdia, o dom de se compadecer dos outros, de ajudar, às vezes ele tira do que ele não tem para dar para alguém, Gigi. Então, esses dons, como você falou, de ajudar e de servir, tem a ver com esses dons que a gente está falando aqui. Ô, Vi, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ter alguma lição falando sobre a oferta, que eu queria entender mais sobre esse assunto? Não, semana que vem a aula já vai ser sobre o fim dos tempos. É uma aula escatológica, fala sobre a volta de Jesus, como vai ser o final dos tempos, o Apocalipse, que muita gente tem dúvida, algumas pessoas têm até medo. Ah, vai ter fim do mundo? Não vai fim do mundo? Como que a gente trata na Bíblia essa questão dos fins dos tempos, né? Essa vai ser a última aula, Letícia. Mas aí, como a gente fez no discipulado passado, nem tinha falado com a Pro Valéria, a gente pode falar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, assim, que não foi esclarecido nessas 8 lições, vocês podem mandar para a gente no privado e a gente responde no grupo, vai esclarecendo. Por exemplo, no discipulado passado, alguém perguntou isso, sobre dízimos e ofertas, que é a sua pergunta aí. Então, formula a sua pergunta, pode mandar no grupo, né, Valéria? Sim. E aí a gente responde para todo mundo, e quem tiver outra dúvida também, que a gente consiga responder, se não conseguir, a gente vai pesquisar, mas alguma dúvida que vocês tenham sobre a fé, sobre a igreja, sobre a Bíblia, que a gente não sanou aí nesse estudo, vocês podem mandar, combinado? A gente faz um ping-pong lá. Mas eu te mando, sim, Letícia, algum estudo sobre a oferta. Primeiro ponto só importante para você gravar é que oferta é a adoração. A gente adora a Deus com aquilo que Ele nos proporciona. E aí há uma necessidade na igreja. Então, para eu atender essa necessidade, eu preciso de dízimos e ofertas. Amém. E aí você tem toda uma base bíblica, todos os versículos sobre isso. Eu posso mandar para você, tá bom? Eu costumo dizer, tá bom. Letícia, eu costumo dizer que, assim, né, quando a gente assiste os jogos de futebol, né, oferecimento, Casas Bahia, Coca-Cola, McDonald's, a igreja não tem patrocínio. Nós somos os mantenedores da igreja, não tem oferecimento McDonald's. A gente tem lá banheiros confortáveis, assentos confortáveis, bebedouro, copo, água, luz, internet, tudo isso tem um custo. Então, as nossas ofertas, elas não são para Deus, são para a obra de Deus, né? Deus é rico, mas nós sustentamos a obra dele aqui, e para a manutenção dessa continuidade, como o Heitor falou, né? Contribuir para continuar anunciando essa palavra. Então, a igreja precisa sustentar o Instagram, precisa sustentar ali um púlpito, então a gente oferta para que o evangelho continue sendo pregado. Por isso que na aula de hoje, a autora finalizou, né, com o dia 5, dizendo que a igreja é missional. A nossa missão é pregar o evangelho, é falar de Jesus, é arrebatar as pessoas do abismo e do inferno. E só quem faz isso no mundo é a igreja. Por isso, o Senhor nos designou, nos chamou para falar de Jesus, para arrebatar as almas do inferno, porque aquela pessoa que não crê em Jesus, ela vai para o inferno, ela vai morrer. Ela vai morrer sem Deus, sem a salvação. Né? E a igreja que está capacitada para pregar esse evangelho, levar essas boas novas. E por isso que eu preciso de uma estrutura para fazer isso. Né? A igreja é essa estrutura. Fala, Giovana, primeiro. Então,
não sei se vocês sabem, né? Mas acho que sim. É que no domingo, né, vai ter o pessoal que vai vir. O pessoal não, Pastor, né? a pastora vai Aham, pregar, e o de noite também, que é o aham. Patrick. Aí eu comecei a chamar meu WhatsApp, quase meu WhatsApp inteiro, e quase uma estão falando com a mãe, outros não, o pai não deixa ir. Então, Que legal, Gigi. alguns já são cristãos, outros não. Isso é uma missão, isso é pregar o evangelho. Isso É, é fazer a nossa parte. Você vê, todo mundo pode fazer. Tanto é que no dia 5 aqui ela fala assim, ó, se você não pode ir ao campo pregar o evangelho, você pode orar, você pode chamar. Existem várias ferramentas e atitudes que a gente pode ter de estar divulgando o evangelho. É isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Né? E aí, para quê? Na igreja. E a gente precisa dessa estrutura, para isso precisa de oferta, de dinheiro, e assim a gente está contribuindo para o reino. Né? Vocês já imaginaram? A nossa igreja deve ter, 400 membros, estou chutando, não tem exatamente. Se todos nós ganhássemos só uma alma durante o ano inteiro, Já ia o ser ano que 400 vem ou mais. teríamos 800 pessoas ou mais. Olha só, né? Uma pessoa no ano, se cada um ganhasse um crente para Jesus, né, Gigi? Então é importante. Parabéns por essa iniciativa. Tem que evangelizar mesmo. A nossa parte é anunciar. Lembra que a gente falou? Quem convence é o Espírito Santo. A gente tem que falar. Tem que tentar, porque senão É, eles não vão sozinhos achando um lugar. E essas meninas que eu chamei aqui do prédio, elas andam comigo, mas elas sabem que eu sou cristã. Aí a gente desce lá embaixo. Elas falam palavrão, mas é um negócio que eu tô buscando com elas, porque elas não precisam falar isso. E elas sabem, tipo, tudo que acontece, porque eu posto, aí às vezes ela fica falando da igreja. Tem sede, né? Todos têm sede. muito legal. Por isso que o Evangelho, né, uma das passagens, Jesus compara, né, o reino dele como uma semente de mostarda. Ela é tão pequenininha, mas quando ela cresce, ela vira uma árvore enorme que abriga todos. Assim é a gente quando a gente prega o Evangelho. É de sementinha, de grão em grão, mas olha só como o reino vai crescendo, né? Como o exemplo que a Vivi deu. Se a gente conseguir ganhar uma alma no final do ano, a igreja já dobrou de tamanho. No outro ano, já dobrou de novo. E olha só como vai crescendo. Então, uma sementinha vira uma árvore gigante que abriga todo, né? Assim é o reino de Jesus. Muito bom. Lohane, Lucas, vocês querem falar o que vão levar dessa aula? Mais alguém? Não? Peraí que eu tô comendo, rapidão. Foi mal, tava no celular do meu pai. Fala, Lucas. Eu tava do lado do meu pai. Tá no escritório, não entendi. Ele falou que estava usando outro aparelho. O que eu falei, Eu vou Lucas, levar é aqui no se com a gente, a não vai professora mais ninguém. Valéria perguntou o que Presente ficou a palavra. marcado dessa aula sobre a igreja para você? O que vocês vão levar para a vida dessa aula? Sobre a igreja. Eu vou levar que, se não for a gente, não vai ser mais ninguém para transmitir a palavra. Amém. É isso. É que tem um versículo na Bíblia que fala isso, né, Lucas? Que os anjos queriam vir pregar o evangelho, mas essa missão foi instituída e dada para a igreja. Igreja. A humanidade. Não é o anjo que prega o evangelho, somos nós. Muito bom, parabéns. Mais alguém, gente? A Lohane abriu o microfone. Vai falar, Alô? Sim. O que eu estava comentando com a minha mãe, que eu levaria dessa aula, seria ter como base os frutos também do Espírito. Isso, não podemos esquecer. A Monique, Olha, quem que escreveu aí no chat? a Monique. Olha só, a Monique, olha só, ela me lembrou aquilo que eu queria ler rapidinho para vocês,
Lê aí o que a Monique falou. Levo que não sou apenas um ouvinte na igreja, faço parte do corpo de Jesus. Que nosso Senhor Jesus nos dê maturidade espiritual. Amém. Amém. Olha só, Monique, eu vou ler rapidinho, que eu até anotei aqui que eu queria ler para vocês, e aí eu tinha esquecido e ela me lembrou agora. Eu postei esses dias, vou ler rapidinho, tá? 9h30 já para a gente encerrar. Eu coloquei na escola bíblica um texto que eu li no Instagram e que eu achei tão perfeito e vai exatamente ao encontro do que a Monique falou. Ela falou, olha, eu faço parte, eu sou corpo. Eu vou ler esse texto rapidinho para vocês. Ó. A pergunta era o seguinte, você não tem medo de escorregar por entre os dedos dele no final? O que o texto, a pergunta está dizendo aqui, olha. Você está na igreja, você serve a Deus, e aí você não tem medo que lá no final, quando você morrer, quando Jesus voltar, você escapou por entre os dedos, né? Aconteceu alguma coisa e você escapou? Olha só esse texto. Certa vez, o grande pregador escocês Ebenezer Erskine, ele viveu em 1680 a 1754, visitou uma mulher em seu leito de morte e testou amavelmente a sua prontidão em ir para o céu. Quando ela lhe assegurou que estava pronta para partir, a fim de habitar com Cristo, porque se encontrava naquelas mãos, das quais ninguém poderia tirá-la, o pregador perguntou, você não tem medo de escorregar por entre os dedos dele no final? Ela respondeu, isso é impossível por causa do que você nos disse, ela respondeu. Aí o pregador, mas o que foi que eu disse? Aí ela respondeu, que estamos unidos com Cristo e somos parte do seu corpo. Não posso escorregar por entre os dedos dele, porque eu sou um dos seus dedos. Além disso, Cristo pagou um preço muito elevado por minha redenção, para livrar-me das mãos de Satanás. Se eu me perdesse, eu perderia mais do que eu perderia a minha salvação. Cristo perderia a sua glória, porque uma de suas ovelhas seria perdida. Essa querida irmã estava certa. A glória de Cristo está unida à perseverança dos seus eleitos. Christopher Love escreveu, se os eleitos perecessem, Jesus seria muito infiel ao seu Pai, porque Deus, o Pai, deu esse encargo a Cristo, preservar-se seguros todos os que ele, o Pai, escolheu para trazê-los ao céu. Aí aquela passagem que Jesus fala da ovelha. A ovelha que é minha, que está nas minhas mãos, ouve a minha voz, e ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos. Eu achei tão lindo esse texto, porque jamais nós poderemos escorregar das mãos de Deus, porque nós somos o seu dedo. Como a Monique falou agora, eu sou membro. Eu posso ser a orelha, eu posso ser o ouvido, eu posso ser o nariz, eu posso ser a boca, eu posso ser a perna. E se eu sou filha, se eu entendi que eu sou amada do Pai, eu não jamais poderei escorregar. Amém. Linda essa palavra, né? E olha, queridos alunos, pensando nessa passagem que a gente falou durante toda essa aula, né, que nós somos a unidade, a comunhão, a união, que foi quando a Valéria perguntou lá no início da aula, né, o que vocês lembram quando fala de igreja? Vocês falaram de tudo isso? Então, não posso esquecer o tanto que eu sou o corpo, quanto que vocês são corpo. Então, uma mão não vai cortar a outra, né? A mão não vai machucar o olho, uma parte do corpo protege a outra. Então, lembrando, né, que eu sou corpo, mas vocês também são. Então, antes de ofender o meu irmão, antes de machucar, expulsar alguém, maltratar alguém, eu sou corpo e ele também. Como na aula que nós falamos, né? Jesus morreu por mim e ele morreu por todos. Então, eu sou a igreja e vocês são a igreja. Então, isso ajuda muito nessa maturidade de se respeitar, de se amar e cuidar um do outro. Amém, gente. Vamos finalizar, que é 9h35.
Obrigada Glória a Deus. pela participação de cada um e a gente vai orar agora para encerrar, tá bom? Gigi, quer orar por nós? Pode orar? Tá bom. Então, ora aí para a gente encerrar. Tá. Senhor Jesus, muito obrigado pela essa aula, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo e as meninas também. Senhor, que quem vai se batizar nos abençoe, que sentimos sua presença de Deus, Senhor. E quem não vai se batizar, que sente a presença de Deus e fale com ele, Senhor. E que essa aula foi muito boa. Amém. 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 Obrigada, gente. Até quinta-feira, a nossa última aula, hein? Tá Deus bom. abençoe a todos. Quinta-feira, olha, semana que vem, na última aula, a gente vai anunciar sobre a aula presencial, tá? Vamos falar a data. Todo mundo vem na última aula, hein? Luquinhas, responde lá o seu WhatsApp. Beijo. Deus Beijo, abençoe, gente. pessoal. Tchau. Tchau.